Após uma semana de tensão, apreensão, a gente chegou no episódio 15 e, meu Deus do céu, que emocionante! Que emocionante, arrancou lágrimas dos olhos de todo mundo. A galera foi ao delírio, a galera ficou maluca, muita gente apreensiva também com aquele finalzinho, mas todo mundo feliz, todo mundo fascinado pelo chip, o chip do ano, né? O chip da década talvez, Zero Two e Hiro. Cara, foi simplesmente lindo, magnífico. Uma cena assim de encher os olhos e não tem como segurar, você se emociona. E aquela trilha sonora tocando e o flashback pintando. Cara, uma coisa que deixa a cena emocionante é flashback. Quando tem flashback, declaração, beijo, choro, tudo na mesma cena é algo incrível. E a gente vai falar sobre esse episódio aqui agora. Então, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal. E lembrando que toda segunda-feira, enquanto tiver Darling in the Franxx ainda, faremos aí o review do episódio aí, que sai sempre no sábado, beleza? Então é o seguinte, galera, para começar a falar sobre o anime, vamos começar já com uma teoria, tá? Então já vamos dar um nó nessa cabeça, vamos começar a pensar, quebrar a cabeça, porque o negócio é louco. O que acontece? O professor, ele chama o Werner, né? E o que é o Werner? Ah, é o nome dele, claro, óbvio. Mas só que tem uma coisa a mais. Existe uma síndrome chamada a Síndrome de Werner. Essa síndrome é uma síndrome rara, hereditária, caracterizada por envelhecimento prematuro com início na adolescência e a idade adulta. Pá! Matamos a charada. Por que matamos a charada? O que tem a ver medicina com o episódio 15? Não é o episódio 15, mas o anime. O anime a todo momento ele fala sobre o que vai acontecer na fase adulta. Eles vão ficar adultos? E quando eles perguntam para os adultos, o que acontece quando a gente se tornar adulto? Quer dizer, o que vai acontecer quando a gente se tornar adultos? Os adultos ficam quietos, né? Eles não conseguem responder uma pergunta simples. Estranho, né? Tem alguma coisa aí. Quando aquele garotinho atrapalhado lá, no episódio 10, se eu não me engano, quando ele encontra aquela mulher, no final do episódio, quando ele vai falar assim, um dia eu vou crescer, me tornar adulto, e a gente vai se tornar amigos, e eu vou morar aqui, e a gente vai se falar. E ela fala, não, isso é impossível, porque você... Aí, pá, chega os caras lá e atrapalha a conversa, e a gente não descobre. Outro ponto, aqueles caras que se mataram ali, né, suicidaram no meio da batalha. Eles simplesmente falam também, quando o primeiro encontro deles, do grupo do Latifúndio 13 aí, com esses caras. Eles, não sei quem foi que perguntou, se foi o Gordinho ou outro, que perguntou o que acontece quando eles se tornam adultos e tal, porque um da equipe deles tinha se tornado adulto. E aí ele fala, você não sabe? Tipo, com um olhar, tipo, tenso, um negócio meio tenso. E aí eu comecei a pensar, mas o que acontece quando eles se tornam adultos? Tem alguma coisa errada acontecendo aí. E aí eu achei essa referência de Síndrome de Werner com o Dr. Werner. Por que ele se chamaria Dr. Werner? Tá? O nome de uma síndrome que tem tudo a ver com o anime, com o que está acontecendo no anime. Então essa é uma descoberta aí e ao mesmo tempo uma coisa que deixa um nó na cabeça. Porque aquela mulherzinha que ele encontrou lá no episódio 10, que falou com ele, ela aparece nesse episódio de novo. Tem aquele negócio do coração que a gente não entende. É uma loucura o que os humanos estão fazendo. Ela aparece novamente, né? E ela tem uma aparência bem velha. E aí a gente se pergunta, será que eles usam aquela máscara para esconder, talvez, a aparência zoada que eles ficam, né? É uma boa teoria, né? Então, várias teorias vão pintando conforme vai passando o tempo. Outro detalhe importante também é os Nines, né, cara? Os Nines, eles têm chifres e, ao mesmo tempo, eles invertem a ordem de pilotagem. Por exemplo, tem uma mulher atrás e um cara na frente, o que é bizarro. Mas eu não vou focar muito nos Nines porque eu vou fazer um vídeo separado só de teorias, tá? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso de uma forma mais aprofundada, porque precisa de bastante tempo para falar de todas as teorias que
pintou aí nesse episódio, ok? A gente tem uma outra descoberta, né, que é a questão do bebezinho lá. Pra mim parece um bebê humano, né? E aí simplesmente aquele bebê cai lá, né, do núcleo. Pode ser que seja humano ali no formato de bebê, enfim, é difícil falar. Mas assim, é claramente humano. E aí a gente começa a lembrar de Shingeki no Kyojin, que os titãs... rolando spoiler aqui, mas enfim, que os titãs são comandados por humanos e tudo mais. Aí tem também a questão que eles podem ter absorvido humanos que moram fora desses latifúndios e simplesmente a energia deles. Eles absorvem os humanos nesse núcleo e se torna a energia deles. Então sim, são muitas teorias relativas a isso, cara. Mas foi uma grande descoberta aí. Esse episódio foi bem interessante quanto essa questão, tá? Bom, outra questão também é sobre o Hiro pilotar com a Ichigo, né? O professor ele fala um pouco sobre que o Hiro talvez ele nunca conseguiria mais se conectar com ninguém, mas ele chega a pilotar com a Ichigo. Ele chega por alguns segundos, ou talvez um minuto, não me lembro muito bem, mas ele chega, só que acaba desconectando. Ou seja, não é totalmente impossível, né? E calma, que isso vai ser explicado com certeza na frente, como foi explicado muitas coisas que a gente não tinha respostas e que o roteirista e o diretor conseguiram aí explicar de uma maneira bem interessante e bem lógica, bem plausível. Então, não se preocupe quanto a isso. Não fique focando nisso. Com certeza vai ser explicado no decorrer dos episódios. É muita coisa ali para sair explicando, né? O foco realmente era o reencontro dos dois, que foi sensacional. Foi sensacional. Um episódio assim que teve emoções, tensão, e aquele reencontro foi lindo. Toda a cena, né? O Hiro quando ele vai no quarto da Zero Two e o professor ele dá o gatilho. Ele provocou o Hiro, falando aquele negócio: só porque eu achei que ela tinha encontrado um parceiro, pobrezinha. Aquilo foi um gatilho pro Hiro tomar jeito e fazer alguma coisa. E ele vai no quarto dela e olha aquele espelho. Ela arrumou o espelho, entre aspas, né? E meio que parecia uma mensagem ali com fita adesiva, dizendo quem sou eu. E aí o Hiro começa a se questionar e fala: o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tenho que ir atrás dela. E aí acontece todo aquele lance, né? Ele sai no meio da batalha lá, os caras lutando com aquele robozinho de testes, aí o robozinho atingido, cai, sangra. Aquele negócio épico mesmo, do cara, né, dar uma de herói e tal, levantar, cair, continuar lutando. Foi muito bonita, foi uma grande prova de amor aquilo lá, né? E aí é muito linda a cena em si. E aí tem todo aquele lance da Ichigo, do Goro, que o Goro toma uma atitude fantástica, né? Fazendo o Hiro ir até a Zero Two. Aí a gente tem aquele momento onde a Ichigo toma uma, né? Quando ela se conecta com as memórias do Hiro, e só tinha Zero Two, só Zero Two na cabeça do Hiro, cara. Só tinha Zero Two na cabeça dele, mostrando que realmente a conexão deles é muito profunda. E quando ele toca nela, começa a se conectar mentalmente com ela, é lindo, cara. Passa todo aquele flashback, mostra que ela sofreu ainda mais que ele, porque os caras tentaram de todo jeito apagar as memórias dela, e ela ficava lambendo a própria ferida lá, o próprio sangue, pra não se esquecer dele, pra ter um flashback ali. Ela não se lembra totalmente de tudo, como mostra. Às vezes faz uns chiadinhos aqui que mostra que ela não se lembrava de tudo. E aí ficou muito claro quando os dois se conectaram no episódio 13. Mas enfim, é incrível, é sensacional, foi maravilhoso. Aquela cena, aquela declaração, o Hiro falando com ela, dizendo que ele errou também ao chamar ela de monstro, e ao mesmo tempo ela também reconhece o erro dela, falando que ela chama ele de ração, e né, fala se ele não tem medo dela. Enfim, foi lindo, foi algo que assim, arranca lágrimas dos olhos, não tem como resistir. A trilha sonora, a cena, o flashback, e meu Deus, aquela declaração foi algo surreal, foi lindo, cara. Aquela transformação épica, a forma, não sei se é a máxima ainda, mas eu acho que é a máxima, né? A forma máxima aí
dos dois, né? Aquela forma totalmente vermelha, cara, sensacional, ficaram mega overpowered, destruiu aquele bichão gigante de uma maneira incrível, cara. Eu fiquei maravilhado assim com a cena. Caraca, eu vi essa cena várias e várias vezes e ficava me encantando, emocionando, porque simplesmente é magnífico o que fizeram nesse episódio. E eu tô muito curioso para saber qual que vai ser a relação deles, qual que vai ser a relação, na verdade, dos humanos com eles. Será que vai vir mais os Rossauros? E aquela mão que aparece no final, cara, aquela mão saiu da onde aquilo? O bagulho saiu do buraco lá, quase matou todo mundo. Foi, sem dúvida nenhuma, muito surpreendente, né? Porque tava tudo maravilhoso, tudo bonitinho e tal. Aí aparece aquela mão. A mão que vai lá e rebenta tudo. Mas assim, foi um episódio impecável, um episódio muito lindo. Foi muito bonita a cena também. Foi muito interessante a cena da Zero Two lá sozinha, né? Lutando contra tudo, contra todos. E ela se joga na frente, assim, de todo mundo para entrar no Latifúndio 13 e proteger o Latifúndio 13. Praticamente inconsciente, porque ela já tinha perdido totalmente a consciência. Mas aquilo era importante para ela, aquele local era importante para ela, e ela é a primeira a agir, antes do grupo da Ichigo. Isso é incrível, foi sensacional esse episódio. E os dois, cara, sem dúvida nenhuma, foi uma cena de arrepiar, foi muito lindo.